Como é que é, família? Daqui fala o J Privado. Atenção, eu, J Privado. Adalberto Costa Júnior diz que manter coesão interna é um desafio enorme. Carlos Rosado de Carvalho diz que Angola está a avançar no desemprego. Tudo isso e muito mais você acompanha aqui agora no canal MSTV. A TV que chega até você, a TV que não baixa lá para semana. E a família? A segunda estreia aqui o site, né? E a Angola 24 horas. É isto mesmo. Adalberto Costa Júnior diz que manter coesão interna dentro do partido é um desafio enorme, tá entendendo? Mas antes de entrarmos na matéria aqui, quero pedir para você, internauta, vote esse homem, Adalberto Costa Júnior. É o homem que você confia, é o nome que você conhece e é o presidente que todo angolano quer para governar o país, tá entendendo? Vote Adalberto Costa Júnior. Eu peço para você se inscrever no canal, ativar as notificações, partilhar o vídeo e comentar, ok? Então, sem mais blablas, sem mais longas, vamos aqui para a notícia. E a família? O candidato à liderança da UNITA, maior partido da oposição angolana, disse que manter coesão interna é um desafio enorme, garantindo que é uma pessoa de diálogo e assim continua a ser, né? Adalberto Costa Júnior, que concorre sozinho à liderança da União Nacional para a Independência Total de Angola, né? Falava em declarações à Lusa no final da cerimônia do arranque do 13º Congresso Ordinário do partido, que o Tribunal Constitucional mandou repetir após anular que o que tinha sido realizado em 2019, no qual foi eleito presidente da força política. Estando a comentar recentemente a suspensão de alguns militantes do partido, Adalberto Costa Júnior frisou que os partidos têm normas, regras e estatutos que devem ser cumpridos por todos, está entendendo, família? É basicamente isso. Quem não quer que seja do mais pequeno ou do mais alto, da direita ou da esquerda, tem que respeitar os estatutos. A este nível não há palavras complementares. O respeito aos estatutos é uma obrigação. Respeitado aos estatutos e o diálogo é uma garantia absoluta, vincou. Segundo Adalberto Costa Júnior, a coesão interna exige desafios muito grandes, enormes, mas está aberto ao diálogo. Somos pessoas de diálogo e vamos continuar a ser pessoas de diálogo. Sobre o conclave que arrancou sobre o lema Unidade e Cidadania para a Alternância, e termina no sábado com a eleição do novo líder do partido. Adalberto Costa Júnior manifestou satisfação pelo número de pessoas presentes, nomeadamente representantes do corpo diplomático, partidos políticos, sociedade civil e igreja, realçando ainda o entusiasmo dos 1.150 delegados de todo o país e do exterior. Temos aqui o pleno, praticamente, de todos os delegados, de todas as províncias, também um número, apesar da Covid, de razoável, né, número de delegados do exterior. Então, só posso dizer que estou satisfeito, afirmou. Adalberto Costa Júnior recordou que é um congresso que está a se repetir por necessidade de assumir a deliberação do acórdão do Tribunal Constitucional. Estou aqui para dizer que tenho a certeza que os trabalhos vão correr bem, os desafios são grandes, fundamentalmente porque o país está com um olhar no Congresso da UNITA. Não é mais um congresso que atrai a atenção dos membros do partido, considerou. Para Adalberto Costa Júnior, hoje os atos passados trouxeram toda a atenção, toda a expectativa devido à anulação do congresso. A anulação do congresso da UNITA perturbou a sociedade. É visível esta realidade, pelo que eu espero que as instituições tenham um passo de resgate da sua credibilidade. Nós vamos fazer tudo para poder, né, ajudar a criar diálogo e estabilidade e, portanto, seguramente asseguramos ou auguramos um futuro que possa reforçar as alicerces do Estado de Direito e democrático, salientou. O líder cessante do partido, Isaías Samakuva, a quem coube o discurso de abertura do Congresso com uma mensagem bastante virada para a coesão interna, considerou à luz que as recentes suspensões de militantes do partido não representam qualquer fragmentação. Não direi tanto que haja fragmentação. Onde há dois homens, há duas pessoas. Há sempre alguns desentendimentos e quando isso acontece é necessário que as pessoas presentes ou até as próprias pessoas procurem resolver e ultrapassar rapidamente esses desentendimentos, referiu. De acordo com Isaías Samakuva, até na aldeia, os mais velhos, nesses casos, têm de chamar a atenção às pessoas e virem se evitam situações piores, né? De modo que uma fase dessas tão delicada do partido, em que nós precisamos de facto de andar para frente, só podemos andar para frente se estivermos verdadeiramente unidos. Momentos desta natureza apelam que, né, para que nós
nos preocupemos com situações desta e chamemos a atenção necessária, indicando o caminho, acrescentou Isaías Samakuva, que esteve na liderança do partido por 16 anos, né, assumindo o cargo depois da morte do líder fundador da UNITA, Jonas Malheiro Savimba, em 2002, sublinhou que estas são questões que acontecem às vezes incompreensões, outras vezes má leitura do que se deve fazer, de modo que são coisas simples, mas que às vezes causam esse mal-entendido, que eu estou a crer vão ser ultrapassados, disse, manifestando confiança no trabalho, no bom andamento dos trabalhos. Relativamente às interferências externas que vem sofrendo o partido, Isaías Samakuva disse que é notório em Angola que, sobretudo, os partidos políticos na oposição sofrem essas interferências e que acaba por prejudicar a boa marcha das forças políticas. É importante que o Estado seja mesmo uma pessoa de bem, que olha pelo bem-estar e pela harmonia de todos. O Estado, ao fim e ao cabo, gerido por homens. Fazermos a menção e essas situações na busca de melhor entendimento, de encontrar correção daquilo que de mal se faz. Eu penso que é oportuna. Avançou. O Congresso começou bem. Não tenho razões de pensar que alguma coisa estranha venha acontecer no Congresso. Fonte, né, Angola 24 horas. Agora, o site Lilo Pastanhos chegou outra notícia também dizendo que Carlos Rosado de Carvalho diz que Angola está a avançar no desemprego. Fonte Lilo Pastanhos. Vamos lá ver aqui a matéria completa. Além de ser uma tragédia para os próprios desempregados, ainda por cima num país sem subsídio de desemprego, o desemprego é uma tragédia para a economia. Desempregado não ganha, consome pouco, pouco contribui para a economia. Uma verdadeira tragédia. No mínimo é o que podemos dizer do desemprego em Angola. De acordo com o inquérito ao emprego em Angola referente ao terceiro trimestre de 2021, divulgado na semana passada pelo Instituto Nacional de Estatística, INE, a taxa de desemprego fixou-se nos 34,1% da população economicamente ativa, isto é, da população com mais de 15 anos disponível para trabalhar, o nível mais alto desde que há registros. São cerca de 4 vezes mais do que o mínimo de 9,4% registado em 2010. Se compararmos com o trimestre anterior, o segundo de 2021, a taxa de desemprego aumentou 2,5 pontos percentuais, pp, o maior aumento trimestral desde que há registros. Em termos anuais, comparando com o terceiro trimestre de 2020, o aumento foi de apenas 0,1 páginas. O desemprego afeta mais as mulheres do que os homens. 36,3% das mulheres com mais de 35 anos disponíveis para trabalhar estão desempregadas, uma taxa 4,5 pp superior à de 31,8% entre os homens. Por área de residência, os mais fustigados são os cidadãos com uma taxa de desemprego de 43,4%, mais do dobro do que os 21,2% registados no campo. Por idades, a tragédia atinge especialmente os jovens entre os 15 e os 24 anos, faixa etária que apresenta uma taxa de desemprego de 59,2%. Sim. Quase 6 jovens em cada 10 entre os 15 e os 24 anos não têm emprego. Por trás das percentagens estão pessoas. No terceiro trimestre de 2021, o número de desempregados voltou a furar a barreira dos 5 milhões, fixando-se em 5.517.016 indivíduos, um aumento de 556.854 em cadeia, face ao trimestre anterior, e de 308.371 em termos homólogos, comparando com o mesmo trimestre de 2020. Provavelmente a tragédia do desemprego ainda é maior. De acordo com as regras internacionais adotadas pelo INE, para um indivíduo ser considerado empregado basta que, na última semana do inquérito, tenha efetuado um trabalho de pelo menos 1 hora, mediante o pagamento de uma remuneração ou com vista a um benefício ou ganho familiar em dinheiro ou em géneros. Ou seja, muitos desempregados de facto são empregados estatisticamente. Já para ser considerado desempregado, é necessário que tenha procurado ativamente um trabalho remunerado ou não nas 3 semanas anteriores.
Isto faz com que muitos angolanos em idade ativa, isto é, com mais de 15 anos, sejam considerados pelo INE como inativos, isto é, não disponíveis para trabalhar. Ou seja, não são empregados nem desempregados e por isso não contam para as estatísticas. Se os desempregados são cada vez mais, a qualidade do emprego não para de descer. Segundo o INE, no terceiro trimestre de 2021, havia 10.648.511 empregos em Angola, dos quais 8.639.165 informais. Sim. Em cada 100 empregos, 81 são informais, isto é, sem direitos. O INE considera informal a pessoa com 15 ou mais anos de idade empregada no setor privado, em cooperativas, associações, igrejas, organizações não governamentais ONG, ou por conta própria, numa das seguintes situações: 1. Trabalha sem um contrato escrito. 2. Trabalha em qualquer unidade de produção de bens ou serviços, não registada junto dos órgãos públicos. 3. Não beneficia de qualquer apoio social, férias anuais pagas, seguro de saúde. 4. Não está inscrito na Segurança Social. Em duas palavras, os informais são trabalhadores sem direitos e não param de subir. Comparando com o segundo trimestre de 2021, os empregos informais aumentaram em 95.546. Já em termos anuais, o aumento foi de 592.947. Os empregos formais, com direitos, fizeram o caminho inverso e são cada vez menos. No terceiro trimestre de 2021 não ultrapassavam os 2 milhões, precisamente 2.009.346, menos 162.269 do que no segundo trimestre e menos 57.335 do que um ano antes. No início do texto, classifiquei o desemprego como uma verdadeira tragédia. Em rigor, devia ter escrito dupla tragédia. Em primeiro lugar, o desemprego é uma tragédia para os desempregados que, antes de mais, são pessoas. Em Angola, a tragédia é maior devido à inexistência de uma rede pública de proteção social digna desse nome. Por exemplo, em caso de despedimento, os trabalhadores angolanos ficam entregues a si próprios, pois não há subsídio de desemprego. Além de ser uma tragédia para os próprios desempregados, o desemprego é uma tragédia para a economia. Desempregado não ganha, consome pouco, pouco contribui para a economia. A dupla tragédia deixou o governo com um duplo problema para o qual criou um plano e um programa. O Plano de Ação para a Promoção do Emprego, PAP, e o Programa de Reconversão da Economia Informal, PREI. Se bem entendi, o PAP aposta fundamentalmente no autoemprego através da distribuição de kits para várias profissões, prática antiga do governo adotada, sobretudo, em períodos eleitorais. Ou seja, o governo troca kits por votos. Mais do que combater a informalidade com o PREI, o governo pretende captar novos contribuintes, facilita-lhes o bilhete de identidade e, em troca, cobra-lhes impostos. Duplo combate, desemprego e informalidade, só precisa de uma coisa: crescimento econômico, que é coisa que não temos, vai para 6 anos. Nem devemos ter nos próximos tempos. Calculo que, para baixar o desemprego, precisamos de crescer a taxas acima de 4%, o que o FMI não prevê que aconteça até 2026. Para a economia crescer, precisamos de investimento. Para termos investimento, precisamos de um bom ambiente de negócios. Os passos tímidos do passado nesta matéria poderão ser rapidamente revertidos por um governo cujo único objetivo parece ser manter-se no poder a qualquer preço, a começar por uma gigantesca máquina de propaganda que está a construir uma realidade virtual, incluindo... Família, o vídeo de hoje foi esse. Se vocês curtiram, já sabem, quando se inscrevam no canal,
Ativem as notificações, partilhem o vídeo, comentem, porque isso também é notícia. Você não saber, está a saber a parte de nós, ainda é notícia. A nossa campanha para aprender a família de Santos, para aprender a família neta, a família de Leo continua. Os nossos contactos para parceria, divulgação e denúncia estão na descrição dos nossos vídeos, que essa que é muito importante. Até o próximo vídeo. MSTV, a TV que chega até você, a TV que não bajula você, maniga.